E, gente, na nossa aula de hoje de combinatória, a gente vai ver sobre probabilidade. Bom, então vamos lá. Intuitivamente, probabilidade a gente sempre pensa como? Dado um evento, qual é a chance desse evento acontecer? Qual é a chance desse evento ocorrer? Se a gente botar em outros termos, a gente percebe que a gente pode considerar, dentre todas as maneiras de ocorrer um fato, em quantas delas ocorre esse evento? Que eu vou chamar, por exemplo, de evento A. Então, qual é a chance de um evento A ocorrer? Certo? Botando em outros termos, dentre todas as maneiras de ocorrer um fato, em quantas delas ocorre o evento? Como é que a gente relaciona essas duas coisas? Intuitivamente, vamos pensar em jogar uma moeda, por exemplo. Qual é a chance de, se a gente jogar uma moeda, ela cair cara? Daí o que você faz para descobrir a chance? Você joga a moeda várias vezes, calcula em quantas delas deu cara e quantas delas deu coroa. Daí você pega em quantas delas deu cara e divide pelo número total de lançamentos que você teve para achar, certo, a chance dela acontecer. Então, na verdade, o que você está fazendo para calcular a chance, a probabilidade de um evento A ocorrer? Você está chamando a probabilidade de A como sendo igual ao número de vezes em que o evento A ocorre, dividido pelo número total de vezes que a gente fez alguma coisa, né? Botando em outros termos, é o número de casos favoráveis, favoráveis no sentido de que está acontecendo o evento A, nesses casos, dividido pelo número de casos possíveis. Então você pega os casos em que acontece o evento A, calcula quantos números de cada um e divide pelo número de casos possíveis. Bom, nas aulas de combinatória que a gente teve, a gente viu como calcular o número de casos em que coisas acontecem, né? Então, o que você poderia pensar? Como calcula a probabilidade de algo acontecer? Bom, primeiro eu vou pegar o número de casos favoráveis e vou calcular do jeito que eu sei, do jeito que eu ensinei nas outras aulas. Daí eu pego o número de casos possíveis. E eu também calculo desse outro jeito que eu ensinei. Calculando em cima e embaixo, você vai conseguir dar a resposta certa, se você fizer direitinho em cima e embaixo. Mas vai ter outros jeitos especiais que só funcionam como probabilidade, que eu vou mostrar para vocês especificamente exemplos. Por exemplo, no BMAP tem questões que dá para simplificar muito dependendo do jeito que você olhar ela. Formalmente, o que é a probabilidade? Bom, a gente tem ômega, é um conjunto que a gente chama de espaço amostral, e como todo conjunto, ele vai ter seus objetos, né? Os ômegazinhos, que vão ser uns eventos. Então, os elementos do espaço amostral chamam-se os eventos. E, então, é claro, o ômega vai ser a união dos seus eventos, né? Dos seus elementos. Bom, se eu chamar de P com esse traço duplo aqui, de ômega, o conjunto das partes de ômega, ou seja, o conjunto dos subconjuntos de ômega. Então, por exemplo, se ômega for igual a 1, 2, 3, qual vai ser seu conjunto das partes? P de ômega vai ser o conjunto de subconjuntos de 1, 2, 3, que são... Bom, tem o conjunto vazio, que está no 1, 2, 3. Tem o 1. Tem o 2. Tem o 3. O elemento 3, né? Sozinho, que forma um conjunto, um subconjunto de 1, 2, 3. Tem 1, 2. Tem 1, 3. Tem 2, 3. E tem o próprio 1, 2, 3. De forma geral, eu acho que eu até já devo ter provado em alguma das outras aulas. Se você tem um conjunto finito de n elementos, o número de subconjuntos dele é igual a 2 elevado a n. Ou seja, na verdade, o conjunto das partes dele tem 2 elevado a n elementos. É só uma observação interessante. Aqui, por exemplo, tem 3, o conjunto das partes, que é o conjunto de subconjuntos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é a mesma coisa que 2 ao cubo. Bom, voltando. Além de termos ômega, então, que vai ser o nosso conjunto espaço amostral, que vai ter seus elementos que são os eventos, e seu conjunto das partes,
vai ser seu conjunto de subconjuntos. E a gente vai definir uma função P do conjunto das partes de ômega para o intervalo 0, 1, que vai ser a função probabilidade, que satisfaz as seguintes condições. P de vazio igual a 0. Ou seja, a probabilidade do vazio é 0. P do ômega é 1, ou seja, a probabilidade de acontecer algum dos eventos vai ser 1, certo? E além disso, a probabilidade ainda tem essa segunda propriedade. Se E1, E2, etc., são eventos 2 a 2 disjuntos, ou seja, não tem interseção entre eles, não tem nenhum elemento em comum, 2 a 2, então a gente consegue separar aqui, né, o P da união de E1, E2, etc., é igual a soma dos P's de cada um. P de E1, união E2, união, etc., igual a P de E1 mais P de E2 mais, etc. Bom, isso daqui é só para formalizar um pouco. Se você está meio confuso, tudo bem. Eu vou partir para a parte prática, que é a mais importante, se tratando de Olimpíadas principalmente. E talvez vocês até tenham uma ideia melhor de como é que funciona esse formalmente, que eu também vou dar uns exemplos. Eu vou fazer agora alguns exemplos que inclusive estão na apostila 2 do PIC, na parte de probabilidade. A probabilidade de se obter um resultado maior que 4 ao se lançar um dado honesto. Então, vamos pensar primeiro do jeito sem nada formalizado, certo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o conjunto dos números dos dados, certo? E, bom, quando a gente lançar um dado, algum desses 6 números vai aparecer. O fato dele ser honesto nos diz que a probabilidade de cada um desses números aparecer é a mesma. Tá certo? E então vamos lá. O que a gente quer na verdade? A gente quer a probabilidade de se obter um resultado maior do que 4. Então vamos pensar. Casos favoráveis dividido por casos possíveis. Primeira coisa. Quantos casos favoráveis a gente tem? A gente quer um resultado maior que 4. Então pode ser 5 ou 6. Duas possibilidades, certo? Número de casos possíveis. 6, porque o dado tem essas 6 faces. Então 2 dividido por 6, que é a mesma coisa que 1/3. E assim a gente calculou a probabilidade de se obter um resultado maior que 4 ao se lançar um lado honesto. Ok. Formalizando, como é que ficaria isso? A gente tem ômega igual ao próprio 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são os eventos que podem acontecer, certo? E o fato do dado ser honesto vai nos dar que a função P de cada um desses números aqui vai ser igual. Como no total tem que dar 1, o P do ômega todo tem que ser 1, a gente vai ter que P de 1 é igual a P de 2, igual a P de 3, igual a P de 4, igual a P de 5, igual a P de 6, que é a probabilidade de sair cada uma das faces, que vai ser igual a 1/6, que não é nada mais do que 1 dividido pelo número de elementos do ômega, né? Então, a probabilidade de sair cada um deles é 1/6. E a probabilidade de se obter um resultado maior que 4 nada mais é do que acontecer o evento de cair ou 5 ou 6. Ou seja, cair um dos números desse subconjunto aqui do ômega. Digamos A igual a 5, 6. Bom, então a gente quer calcular P de A. Certo? A probabilidade de acontecer o evento A, 5 ou 6. Só que a probabilidade de acontecer o evento A é igual à probabilidade do 5 mais a probabilidade do 6. Por quê? O 5 e o 6 eles não podem acontecer ao mesmo tempo. Ou cai 5 ou cai 6. Então eles são eventos disjuntos. E por essa propriedade, a probabilidade da união é igual à soma das probabilidades de cada um dos conjuntos menores. Então, a probabilidade de A é igual à probabilidade de 5, 6, porque é igual à probabilidade do conjunto 5 mais a probabilidade do conjunto 6, certo? E a gente sabe que isso daqui é 1/6, isso daqui é 1/6. Então, 1/6 mais 1/6, que é 2/6,
que é 1/3. A gente chegou no mesmo resultado, só que formalizando um pouco melhor, né? Na UBMAP, essa prova aqui basta, ainda mais se for na primeira fase, porque daí nem precisa justificar nem nada. Mas se for na segunda, eles vão aceitar uma prova desse tipo. Não precisa se preocupar em formalizar, mas eu só tô dando aqui pra vocês entenderem como é que se faz isso se necessário. E pra vocês entenderem bem que tem sim uma formalização atrás de tudo na matemática. Agora, qual é a probabilidade de obter soma 5 em 2 lançamentos de um dado? Ou seja, você lança o dado 2 vezes, e daí soma os números que você achou e vai dar 5. Qual é a chance disso acontecer? Bom, em primeiro lugar, não dá para fazer essa pergunta só a partir disso. A gente tem que adicionar uma hipótese que não está explícita aqui, mas a gente assume, naturalmente, que o dado tem que ser honesto. Beleza? Senão a gente pode atribuir qualquer valor de probabilidade para cada face e não vai dar um resultado só. Então, vamos supor que o dado é honesto. Qual é a probabilidade de se obter soma 5 ao lançar ele 2 vezes? Bom, vamos fazer do jeito mais simples então. Casos favoráveis dividido por casos possíveis. Então vamos lá. Primeira coisa, quantos casos possíveis, né? É bem fácil de calcular. Bom, no lançamento do primeiro dado a gente tem 6 possibilidades. No lançamento do segundo dado a gente tem 6 possibilidades também. Pelo princípio fundamental da contagem, 6 vezes 6, 36 é o número de casos possíveis para o lançamento. Ok? A gente está considerando cada parzinho que é possível de obter, ou seja, 1, 2, 1, 3, etc. Até 6, 1, 6, 2, até o 6, 6. Onde o primeiro representa o quanto a gente achou no primeiro dado e o segundo representa o quanto a gente achou no segundo dado. Então, se a gente pegar, por exemplo, sei lá, 4, 3, significa que a gente achou 4 no primeiro dado e o segundo dado deu 3. Beleza? Bom, então aqui a gente tem 36 coisas. Em quantos desses a soma deu 5? Então vamos ver como é que a gente pode escrever 5, né? Nesse caso é fácil contar todas. A gente pode achar por 1, 4, 2, 3, 3, 2 ou 4, 1. Então claramente a gente tem 4 possibilidades. Então o número de casos favoráveis é 4. E a gente achou quanto? 4 sobre 36 é a mesma coisa que 1/9. Beleza? Esse foi o jeito sem usar formalização nem nada. Mas para o UBMAP, ok. Para o OBM, ok também. Se você fazer isso, apesar de que isso não vai cair no OBM, mas... Bom. Agora vamos tentar formalizar isso daqui, certo? Então a gente vai chamar de ômega o conjunto dos pares ordenados IJ com menor ou igual a IJ menor ou igual a 6. Ok? Então a gente tem isso. Na verdade é justamente isso daqui. A gente está formalizando pegando esses elementos aqui, né? Os pares ordenados em que cada um dos termos está entre 1 e 6. E a gente novamente faz a mesma coisa, né? Só que agora o conjunto que a gente quer de soma 5 vão ser esses 4 caras aqui. E daí, como cada um desses aqui é equiprovável, a gente tem 4 caras dividido pelo total de elementos, que é 36, e a gente acha um nono. Percebe que não é de fato tão diferente assim do que a gente está fazendo no caso sem formalização, concordam? Então, outro problema agora. Em uma urna há 5 bolas vermelhas e 4 pretas, todas de mesmo tamanho e feitas do mesmo material. Retiramos 2 bolas sucessivamente da urna sem repô-las. A pergunta é a probabilidade de serem retiradas 2 bolas vermelhas. Ok? Bom, primeiro reparar que todas de mesmo tamanho e feitas de mesmo material. Tudo para dizer que a chance de tirar uma bola é igual a chance de tirar qualquer outra bola. Beleza? Agora vamos tentar resolver o problema. Aqui eu vou resolver só do jeito normal. Eu vou deixar como exercício, coloquem nos comentários se vocês quiserem, como achar o espaço amostral na prova formal do negócio.
Beleza. Novamente a gente quer pegar casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Ok? Quais são os casos favoráveis e os casos possíveis? Primeiro, casos possíveis, né? Em geral, casos possíveis é mais fácil de se achar. Bom, então quantas formas a gente tem de tirar a primeira bola? 9 maneiras, porque a gente tem 9 bolas. Para a segunda bola, uma foi tirada, não tem reposição, então a gente tem 8 maneiras. Beleza? A gente está levando a ordem das bolas em conta. E isso significa que em cima a gente vai ter que levar isso em conta também. Para considerar os casos favoráveis. Quais são os casos favoráveis? Que nos dois a gente pega uma bola vermelha, certo? Então ignora as pretas, finge que as pretas não existem. Os casos favoráveis vão ser justamente pegar duas bolas vermelhas. Para a primeira a gente tem 5 opções. Para a segunda a gente tem 4 opções. Fica 5 vezes 4 dividido por 9 vezes 8. É a mesma coisa que 20 dividido por 72. Ou a gente pode simplificar isso daqui para 5 dividido por 18. É isso? 5 dividido por 18. É isso mesmo. Bom, eu vou citar aqui que tem outro jeito de resolver esse problema. Se em vez de casos favoráveis por casos possíveis a gente considerasse isso, a gente poderia também considerar que a ordem não importa na retirada das bolas. Uma vez que basta ver se as duas têm a mesma cor ou não depois. Nesse caso, quantos são os casos favoráveis? A gente tem 5 bolas, então vai ser 5 escolhe 2. Beleza? E os casos possíveis, nesse caso, vai ser 9 escolhe 2. Porque, afinal de contas, a gente também não importa a ordem. A gente não está levando a ordem em conta nem em cima nem embaixo. Isso vai ficar 5 vezes 4 dividido por 2, dividido por 9 vezes 8 dividido por 2. Repara que o 2 corta. E sobra justamente a mesma resposta, 5 vezes 4 dividido por 9 vezes 8, que vai dar 5 por 18. Então, para calcular a probabilidade, já que a gente não quer explicitamente o número de casos, dependendo da situação, a gente pode calcular de duas formas diferentes, dependendo do jeito que a gente considera os casos possíveis. Aqui a gente considera os casos possíveis como sendo qualquer retirada das bolas, levando a ordem em conta. Isso fez com que a gente considerasse em cima, levando em conta também. Aqui a gente considerou embaixo sem levar em conta a ordem das bolas, o que fez com que a gente levasse em cima sem considerar também. E, se você fizer direitinho, o resultado tem que dar igual, tem que dar a mesma coisa. Afinal, é o mesmo problema, é a mesma probabilidade. Tem ainda a forma de fazer esse problema diretamente pensando na probabilidade, que é o seguinte. Para retirar a primeira bola, a probabilidade dela ser vermelha é 5 nonos, beleza? Porque a gente tem 5 bolas vermelhas dentre 9 possíveis. Após retirar a primeira, sobram 4 bolas vermelhas e 8 bolas no total. Então, para a probabilidade da segunda também ser vermelha, é 4 oitavos. E a gente, meio que pelo princípio fundamental da contagem também, acaba fazendo 5 nonos vezes 4 oitavas. E repara que é a mesma coisa também, né? 5 vezes 4 sobre 9 vezes 8, 5 vezes 4 sobre 9 vezes 8, 5 vezes 4 sobre 9 vezes 8. Vai dar sempre 5 18avos. Mais 3 formas diferentes de fazer. Casos favoráveis sobre casos possíveis de um jeito, casos favoráveis sobre casos possíveis de outro jeito, ou diretamente multiplicando as probabilidades, pelo princípio fundamental da contagem. Tem que dar a mesma resposta. Bom, vamos para o próximo exemplo. Pedro e João combinaram de lançar uma moeda 4 vezes. Pedro apostou que nesses 4 lançamentos não apareceriam 2 caras seguidas. João aceitou a aposta. Quem tem maior chance de ganhar a aposta? Bom, eu então anotei aqui as coisas principais. A gente vai ter 4 lançamentos. Pedro ganha se não cair 2 caras seguidas e João ganha se caírem 2 caras seguidas. Então, no total, Bom, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 16 casos possíveis, beleza? Porque em cada lançamento a gente tem 2 opções, ou cara ou coroa, e a gente vai ter 4 lançamentos. Então a gente tem 16 casos possíveis.
Então a gente vê que a gente consegue contar na mão o número de casas, né? O espaço amostral vai ser a sequência de caras e coroas. Caras eu vou representar por C e coroa por K. E vamos ver em quantas delas o Pedro ganha e em quantas delas o João ganha, né? Bom, então vamos ver as que o Pedro ganha. Ou melhor, as que o João ganha, que eu acho que são mais fáceis de escrever. Porque a gente quer considerar os casos em que aparecem duas caras seguidas. Bom, duas caras seguidas. Obviamente, nesse caso vai aparecer duas caras seguidas. Agora, vamos pegar sequências com três caras, com certeza vão aparecer também. Beleza? E agora, sequências com duas caras, elas têm que aparecer em seguida uma da outra. Senão, isso não vai acontecer. Então, a gente tem essas possibilidades. E com uma cara só ou menos é impossível disso acontecer, né? Então vamos contar os casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, João ganha em 8 por 16 das vezes. Ou seja, 1/6. É claro que, como sempre ou o Pedro vai ganhar ou o João vai ganhar, porque as coisas que eles apostaram são justamente opostas, a probabilidade do Pedro também vai ser 1/6, e portanto cada um tem a mesma probabilidade, que é de 1/6 de ganhar. O jogo, digamos assim, é justo. Os dois têm a mesma probabilidade de ganhar na sorte. Certo? Claro que para o número maior de lançamentos, você teria que fazer uma estratégia melhor para contar o número de caras consecutivas, o número de coroas consecutivas. Mas eu acho que dá para fazer isso sem muita dificuldade. Bom, agora vamos voltar para o problema dos pontos, que é o problema principal desse capítulo, da apostila 2 do PIC. Inclusive eu indico muito. Dois jogadores apostaram R$ 10 cada um em um jogo de cara e coroa, combinando que o primeiro a conseguir 6 vitórias ficaria com o dinheiro da aposta. O jogo, no entanto, precisa ser interrompido quando um dos jogadores tem 5 vitórias e o outro tem 3. Qual é a divisão justa da quantia apostada? Então vamos anotar os dados do problema, certo? 10 reais de aposta. 10 reais cada, vou botar aqui. Então a aposta total é de 20 reais. É um jogo de cara ou coroa. 6 vitórias, acabou. Ok? Só que um jogador tem 5 vitórias e o jogador 2 tem 3 vitórias. Qual seria um jogo, quer dizer, uma maneira justa de dividir o valor? Você pega a probabilidade de cada um deles vencer. Beleza? Se você considera as extensões possíveis desse jogo e vê em quantas delas o jogador 1 vence, em quantas delas o jogador 2 vence, né? Então vamos lá. O jogo pode durar no máximo mais 3 rodadas. Ok? Certo? Porque no pior dos casos, esse jogador ganha 3 vezes. E a gente vê que na verdade essa é a única forma possível dele ganhar, né? Em todas as outras formas, o jogador 1 ganha porque vai aparecer. Sei lá, ele vai ganhar primeiro. Porque ele só precisa de mais uma vitória. Então, a gente tem 3 rodadas restantes. 3 rodadas. E a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8 possibilidades para essa rodada, né? Cada uma delas, um dos jogadores vence. Bom, temos então 3 rodadas que podem ser jogadas, né? Vamos lá. 1, 2, 2, 2. 1, 2. 2, 1. 2, 1, 1. 2, 2, 1. 2, 1, 2. 1, 2, 2. São as 8 possibilidades, certo? E em quantas delas o segundo jogador vence? Só nessa. Em todas as outras, o jogador 1 vence porque ele chega nas 6 vitórias primeiro.
Observe que, na verdade, essas rodadas aqui são extras, essas rodadas são extras, essas são extras, essa é extra e essas são extras. Por quê? Porque uma vez que o 1 ganhar uma vez, vai acabar o jogo já. Então por que a gente estendeu? Observe que não tem problema estender as partidas, porque é como se o 1 ganhasse, mas eles continuassem jogando só por jogar, mesmo sem valer nada. Então poderia acontecer qualquer coisa. A gente fez essas extensões para a gente conseguir um modelo equiprovável, ou seja, que todas as coisas têm a mesma probabilidade de acontecer. Todos os eventos têm uma mesma probabilidade de acontecer, certo? E com isso a gente chegou nas 8 possibilidades e em apenas 1/8 delas o segundo jogador ganha. Então, quanto é que ele deveria ganhar? Vamos pensar, estão R$20 em jogo. A chance dele ganhar, então, é 1/8. Parece justo. A gente dá 20/8 para ele, correto? E, ou equivalentemente, 5/6 de dinheiro para ele. E o restante para o outro, ou seja, 20 vezes 7/8, ou 140/8, ou 35/6 pro outro jogador. R$2,5, R$17,5. Com essa divisão sendo feita com a probabilidade de cada um deles ganhar na continuação do jogo. Para finalizar a aula de hoje, eu vou resolver os 2 problemas de probabilidade que caíram esse ano na OBMAP na primeira fase. De forma muito simples os dois, para mostrar essa outra forma simples de resolver problemas que envolvem probabilidade sem ter que considerar casos favoráveis por casos possíveis ou princípio fundamental da contagem ou qualquer coisa do tipo. Em uma caixa, 5 bolas idênticas com as letras O, B, M e P. Em uma segunda caixa, há 3 bolas idênticas com as letras O, B e M. Uma bola é sorteada da primeira caixa e a seguir outra bola é sorteada da segunda caixa. Qual é a probabilidade de que essas bolas tenham a mesma letra? Bom, ok, você pode fazer casos favoráveis por casos possíveis, etc, etc, etc. Ou você pode pensar assim. Você tirou uma bola na primeira caixa. Ela vai ser alguma das 5 letras O, B, M e P. Beleza? E uma na segunda caixa que vai ser o O, ou B ou M. Qualquer bola que você tirou na segunda caixa, a chance de você pegar ela na primeira é 1/5. Então, independente do resultado da segunda caixa, você fixa a bola que você tirou na segunda caixa. Ok? E então, se você pegar na primeira caixa, a chance de pegar essa bola é 1/5. Então a resposta final vai ter que ser 1/5. Agora o problema 17, eu fiquei um tempão fazendo ele a primeira vez que eu fiz. Até que eu achei o resultado e uma hora eu acabei percebendo que tinha um jeito muito mais fácil de fazer ele. Talvez porque eu sabia o resultado, mas enfim. Uma formiga caminha pela grade abaixo, podendo se mover apenas para a direita ou para cima. Se tiver 2 opções para se mover, ela escolhe uma ao acaso, com probabilidade 1/6. Qual é a probabilidade que a formiga comece no ponto A e termine no ponto B? No começo, quando eu fiz pela primeira vez, eu me enrolei, eu considerei uns casos que não tinham, daí depois eu fiz certo, considerando casos favoráveis por casos possíveis, beleza? Mas tem um jeito mais fácil. E como é que é? Observa aqui. Aqui o ponto B está 4 para a direita e 4 para cima. Então, para ela chegar no ponto B, ela vai ter que se mover 4 para a direita e se mover 4 para cima em alguma ordem. Agora observa o seguinte. Você concorda que se ela andar 4 para a direita, chegar ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, então ela vai acabar atingindo o ponto B, porque para direita ela não tem mais para onde mover, ela vai sempre movendo para cima. Então, por exemplo, se ela chegar aqui, ela vai ser obrigada a vir para cá, para cá, para cá, para cá. Chegou no ponto B. E agora, por outro lado, se ela chegar em cima, os 4 movimentos, se ela chegar aqui, ela nunca vai chegar no ponto B, porque ela vai ficar travada. Se ela chegar aqui, ela não vai chegar no ponto B, porque vai ficar travada.
Se ela chegar aqui também não, se ela chegar aqui também não. Então o único jeito dela chegar no ponto B é que ela chegue aqui na direita antes de chegar em cima. Agora olha, para chegar na direita tem 1, 2, 3, 4 movimentos. Para chegar em cima, 1, 2, 3, 4 movimentos. Então, na verdade, a pergunta é: qual é a probabilidade dela chegar aqui na parede da direita antes de chegar no teto, aqui no limite de cima? E agora observa a simetria da figura. Probabilidade 1/6 para ir para a direita ou para ir para cima. Então, pela simetria, como tem 4 para cá, 4 para cá, a chance dela chegar aqui antes daqui é a mesma que a chance dela chegar aqui antes daqui. Ou seja, cada uma delas tem que ser 1/6. Ou seja, a probabilidade dela chegar no ponto B é 1/6.